Bora, fiel, se liga na zoeira do elenco do Corinthians no vestiário após a vitória em cima do Palmeiras. E também eu fiz um compiladinho aqui pra vocês, vários vídeos, e também tem análise da ESPN. Mas, mano, tá muito bom esse vídeo. Deixa o seu like, chupa o Palmeiras, respeita o Corinthians, mano. Nosso salão de festas. Vamos tomar leitinho agora? Nutelinha? Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí vai ter treinando. Ei, Costa! Hoje é quem? Hoje é quem? Vai dando rua, vamos, carajo! Vai, Corinthians! Bota mi brujo! Não conecta? Señal da time. Eu não falei, fala, Cacá! Mas aí, é o Bidu aí, ó. Vamos! Ninguém acredita! Classificado é nóis! Tem gente que fala demais antes do jogo. Robertão! Vamos! Corinthians! Parabéns, Papo. Tá bem? Pra caralho, Vamos, tá ligadinho! Vamos! A rua é nossa. Ei, o que você fala aí? Grava o melhor da partida! Aí, ó, o melhor da partida! A rua é nossa. A rua é nossa, caralho! Vai tomar no cu, Palmeiras! Ah, ¿qué dice? ¿Qué? Claro, que engraçado, ya. Ah, qué personaje. Papi. Tô indo pra caralho, mano. O bagulho é louco aqui, viu, mano? Aqui é só. Ô, mano, aqui é só predador. Porco aqui não tem pra eles, não, mano. Anoche, todo está ahí expreso. Predador, mano. Aqui é só predador. Porco aqui, esquece, mano. Vai tomar no cu, porco, porra. Tem Corinthians, caralho. Tem Corinthians, porra. Vai tomar no cu, porco, porra. Tem Corinthians, caralho. Tem Corinthians, porra. Ah, mentira. Ahora. Salve, salve, rapaziada! Terminou no Allianz Parque, nosso freguês 0, Corinthians 2. Coringão classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Se um dia eu fui crítico, eu não lembro mais. Dorival, parabéns, mano. Agora sim é um time com postura. Eu quero ver esse monte de corneteiro quando eu falava que esse time podia dar mais. O que eles vão falar agora? Tá vendo? O time quando quer, quando tem vergonha na cara, os caras jogam. Parabéns, Coringão. Vitória merecida tanto dentro do Neoquímica Arena quanto hoje dentro do Allianz Parque. O nosso freguês deu piti. E como é bom, mano, ver a torcida dos caras xingando o técnico, jogador dos caras perdendo a cabeça sendo expulso. Chupa! Chupa porque aqui é Corinthians, meu irmão. Ó, rumo ao título da Copa do Brasil. Eu tô maluco. Vai, Corinthians! Ó, quero fazer uma perguntinha aí pra vocês aí. Uma perguntinha tranquila, de leve, amena, pros meus amigos porquinho, né? Perguntinha tranquila, assim. Tá faltando algo aí, velho? Caralho, vocês são uma
piada, ganhamos de novo no nosso salão de festa, hein? Ó, mas pelo menos dessa vez vocês não colocaram assim no estádio de vocês aí, quer dizer, que também não é de vocês, né? Também não é de vocês, tem que terminar de pagar também, hein? Também tem que terminar de pagar essa merda aí, não é de vocês também ainda não. Agora, pelo menos, vocês não colocaram parabéns Coringão, igual da outra vez que a gente foi campeão aí no salão de festa de vocês, tá certo? Então o Allianz Parque é nosso salão de festa, vocês sabem, sambamos o título aí, agora eliminamos vocês com essas caras de cu aí, tá entendendo? É que nem o Morumbis, Morumbis é nossa casa, tem que respeitar o papai de vocês, porquinho, tem que... Oi, tá faltando algo? Oi, tá faltando algo? Oi, tá faltando algo? Vamos lá então, vamos começar com os gols do Allianz Parque. O Corinthians se aproveitando, claro, da expulsão do Aníbal Moreno, aí já com um jogador a mais, o Matheus Bidu consegue uma bela ajeitada ali, né, com o pé esquerdo e marcar de pé direito. O Everton ainda ficou reclamando de um toque dele, teria ocorrido uma falta, mas nada, o gol foi validado, e como esse do Gustavo Henrique, 2-0 pro Corinthians, placar final. No agregado, 3-0 por causa da vitória em Itaquera, gol do Memphis. Então vamos aos números desta partida. 55% de posse pro Palmeiras, 45% pro Corinthians. Palmeiras sempre correndo atrás, né, do empate. Finalizações mais do Palmeiras também, 19 contra 14. No alvo, olha só, o Corinthians foi eficiente, em 7 no alvo contra 2 do Palmeiras. Grande chance também vantagem do Corinthians, a gente vê aqui no telão. 3 do Corinthians, grande chance, contra 2 do Palmeiras. Ações na área rival, vantagem palmeirense, 22 contra 18 do Corinthians. Tivemos 2 cartões vermelhos, né? No final do jogo, o Martínez, e o que acabou sendo crucial para o jogo, a expulsão do Aníbal Moreno, logo no começo do jogo, né? Vamos com a Lili Nascimento para falar mais desse jogo no Allianz Parque, falando ao vivo, a repórter que acompanhou em loco. E um jogo marcado também, a gente vai ouvir daqui a pouco as vaias de parte da torcida palmeirense ao técnico Abel Ferreira, um técnico tão vencedor. Conta tudo pra gente, Lili. Boa noite. Fala, Edu, beijo pra você, ao Elton Serra, ao fã de esportes, todos que estão nos acompanhando nesse pós-jogo. Eu tô aqui na zona mista, né? Os jogadores do Corinthians acabaram de dar entrevista, acabaram de sair, o Ranieri foi o último, mas de fato são 2 climas totalmente diferentes, né? Um clima pesado pro lado do Palmeiras, depois dessa eliminação, da forma como aconteceu, e um clima mais leve pro lado do Corinthians, né? O Corinthians que chega com a vantagem, soube jogar, soube trabalhar também a parte psicológica, os jogadores falaram muito sobre isso aqui, né? Sabendo que estavam com a vantagem, mas sabiam que tinham que controlar o jogo em algum momento, controlar os ânimos principalmente. E aí pro lado do Palmeiras, a expulsão do Aníbal Moreno logo aos 14 minutos, é claro que acabou condicionando a partida também. O Abel Ferreira falou sobre isso, mas também não colocou o peso totalmente em cima dessa expulsão. O Palmeiras, mesmo com um a menos, ainda teve um poder de reação, chegou a pressionar, não foi efetivo para conseguir marcar, e aí vem o gol do Matheus Bidu no início, no finalzinho, na verdade, do primeiro tempo. Na segunda etapa, o gol do Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique, que também deu entrevista aqui na Zona Mista, falou que contra o Palmeiras já foi goleiro, já ganhou título, e agora também marca esse gol importante. Ranieri também deu algumas provocadas aqui na Zona Mista em relação à torcida palmeirense, ao jogo em si, ao que se esperava dessa partida. Então é tudo que um derby pode proporcionar. É claro que logo após o jogo, Dorival e Abel Ferreira deram entrevistas, então a gente separou alguns trechos aí para o fã de esportes acompanhar. Vamos assistir. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes.
alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida, e eu fico muito feliz, porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem. O Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos dessa maneira encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe, enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro, e eu fico feliz. Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrídio teve, eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna, se não me falha a memória, o Giai caiu por cima. Yuri, eu acredito que não seja nada grave. Pois é, e as vaias foram muitas ao final da partida. Na verdade, por volta de 41, 42 minutos, os torcedores do Palmeiras começaram a vaiar, então, vaias diretamente ao técnico Abel Ferreira. E aí essas vaias, eu estava ali presente, elas eram muito direcionadas ao Abel, mas vinham das organizadas. E o que aconteceu no momento dessas vaias? Os outros torcedores, né, que estavam em outros setores, começaram a vaiar as organizadas que estavam hostilizando o Abel Ferreira. Aí depois muitos gritos também contra a presidente Leila Pereira, contra o diretor de futebol Anderson Barros, e depois falando o nome um por um de cada jogador do elenco. Então, de fato, foi um clima muito pesado, os torcedores ficaram bem irritados, e ali em meio à torcida a gente ouvia, né, muito torcedor pensando, acho que o Abel vai pedir para sair, acho que ele não gostou dos xingamentos, enfim, havia todo um momento tenso aí para esperar o momento da coletiva, mas aí, como vocês puderam ver, o Abel falou que chegou a aplaudir na hora dos xingamentos, mas mais pedindo apoio por parte do torcedor. Esse é o clima aqui no Allianz Parque, depois desse derby, depois da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil pelo Corinthians. Edu. Tá bom, Lili, muito obrigado. Parabéns aí pela cobertura completa desse derby tão importante, né? Quem apostaria em 2 vitórias do Corinthians em Itaquera e também no Allianz Parque? Vamos voltar com o Elton Serra para falar mais dessa classificação corintiana. Só sobre o Abel, né? Ele deixa um pouco enigmático esse registrei. Tipo, registrei, tá aqui. O que eu vou fazer com isso, vocês vão esperar. Mas aí eu tô lembrando que a renovação de contrato dele, ele tinha botado uma cláusula que se não ganhasse um título, ele poderia sair. E o Palmeiras vai completando um período grande sem títulos já, né? Não ganhou o Campeonato Paulista, no ano passado havia ganhado só o Campeonato Paulista, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão Abel Ferreira. Eu queria falar sobre o jogo, sobre a classificação em si, Elton. É claro que a expulsão do Aníbal Moreno muda a cara do jogo, né? E aí eu fiquei pensando, será que a pilha passou do ponto? A gente teve, por exemplo, o Felipe Melo falando no microfone, é hora de faca entre os dentes, passando isso para o estádio inteiro, né? Será que o Palmeiras, ou em especial o Aníbal Moreno, não entrou um pouquinho pilhado demais e o Corinthians entrou na pilha mais adequada? Vou mandar primeiro um beijo para a Liliane Nascimento, né? E toda a nossa equipe que tem feito essa cobertura do derby desde cedo, né, na nossa programação, realmente porque mobiliza, né, Edu? É um jogo gigantesco e vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo traz esse contexto do Palmeiras ter que começar o jogo, né, no ataque, e a proposta do Abel Ferreira,
antes da expulsão do Aníbal Moreno, 14 para 15 minutos, né? O lance revisado e tudo, um lance de escanteio de ataque do Palmeiras. A proposta era ter um time mais leve, e a gente viu o meio-campo montado para isso, né? O Aníbal Moreno sendo esse cara, esse primeiro homem do meio-campo, o Maurício e o Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, a ideia era trazer ele um pouco mais para dentro e o Piquerez ser o cara de atacar a profundidade, né? E o Diay fazer essa função de terceiro zagueiro. Então, era um time leve com o Sousa e o Facundo Torres, o Vitor Roque se movimentando lá na frente, porque o Abel sabia que enfrentaria um Corinthians com uma defesa muito bem estruturada, né? Jogando ali com o Martínez, o Raniel, o Carrillo, os caras que jogam, mas marcam muito também, fecham uma segunda linha de 4 com o Garro complementando essa linha, né? Mas tendo um pouco mais de liberdade, um pouco mais de fôlego até para ter a bola nos pés e acionar os dois da frente. A expulsão condiciona o jogo, é verdade. Acho que o Dorival traz na coletiva algo bem interessante que a gente ouviu aí, e realmente aconteceu. A expulsão do Aníbal Moreno trouxe uma instabilidade para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians não esperava ter, já tinha vantagem, começa o jogo com 1-0, e ter o controle, talvez, da situação com mais espaço, né, para jogar. Porque o Palmeiras com 1 a menos, obviamente, precisando do resultado, se atiraria ao ataque, então o Corinthians teria mais espaços para contra-atacar. Demorou de entender esse jogo, mas quando conseguiu, entrou na partida, conseguiu fazer 1-0 com o Bidu, renova contrato e faz gol, né, Edu? Já mostra aí pro chefe que, olha, o investimento valeu a pena, né? Acabou sendo importante num derby e fundamental na classificação do Corinthians para a próxima fase. O sistema defensivo do Corinthians funcionou muito bem, fazendo o seu papel principal, e lá na frente também, porque o Gustavo Henrique acabou fazendo o segundo gol. Foi um Palmeiras que teve esse claro, desempenho abaixo, mais uma vez. Abel Ferreira, é bem curioso isso, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Na derrota ele é mais calmo do que nas vitórias. Né? Quando o time vai muito bem, ele se exalta mais, nas derrotas ele é mais contido, né? Como a gente viu nessa coletiva pós-jogo. Mas é um Palmeiras que tem sido contido também nos últimos jogos. É uma equipe que tem mostrado um desempenho abaixo do que a gente se acostumou a ver. Tem a ver muito, claro, com um elenco reformulado. É uma forma de jogar diferente, são características diferentes. Você não tem mais o Rony, você tem o Veiga que não é mais titular, você tem um sistema defensivo modificado, porque jogaram o Mikael e o Gustavo Gomes. O Mikael é diferente, né, dos jogadores que atuavam ao lado do Gustavo Gomes. O Jai funciona como terceiro zagueiro, não é mais o Marcos Rocha que faz essa função. Lá na frente nem se fala, né, um ataque bem diferente. Mas é um time que a gente esperava um pouco mais. E é o Corinthians que a gente trouxe aqui na terça-feira, Edu. É o Corinthians do Dorival Júnior, é o Dorival que conhece muito bem essa competição, é o Dorival Júnior que nesse tipo de cenário consegue fazer o seu time render muito bem. O Corinthians fez um jogo muito equilibrado e por mais que tivesse um jogador a mais durante boa parte do jogo, depois na reta final passou a ter 2, foi um time que conseguiu manter um equilíbrio e surpreender até na postura em alguns momentos de sufocar o Palmeiras, né, de atacar. O Everton fez uma grande defesa já no início da partida, né? Sim. Então foi um Corinthians que mereceu de fato a classificação pelo que fez nos 2 jogos, né? O placar agregado mostra muito bem o que foi o Corinthians nesses confrontos contra o Palmeiras. Um Corinthians com uma pegada realmente especial, né? O Dorival até destacou isso na coletiva. Um time completamente diferente do que enfrentou o São Paulo. Perdeu no Morumbi, um Corinthians desligado da partida, né? Realmente, o Dorival reconhece uma evolução. E realmente foi muito diferente a postura no Morumbi e agora no Allianz Parque. O Abel, ele foi criticado por parte da torcida palmeirense por tirar o Vitor Roque no intervalo. E ele explica, né? Ele explica que pensava mais na jogada aérea e que o Vitor Roque talvez demonstrasse um certo cansaço, já tinha jogado contra o Vitória também, né? Então o Abel explicou dessa forma, mas foi um dos motivos das críticas de parte da torcida no Allianz Parque. Vamos ouvir um pedaço do que aconteceu no jogo nesta quarta-feira no derby Palmeiras e Corinthians. Vamos lá, vamos ouvir mais personagens dessa vitória do Corinthians, aliás, contrato renovado. Vamos ouvir Matheus Bidu, que fez um dos gols da vitória corintiana.
Com certeza, né? Felicidade dobrada. Também não deixar de exaltar, né, a consistência da parte defensiva. Todo mundo foi muito importante. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido podemos chegar longe. Acho que foi fruto de muito trabalho. Agora é aproveitar e comemorar essa vitória. Bidu, queria saber o que aconteceu ali justamente na comemoração do teu gol. Tu vai em direção às câmeras, mas olha pra torcida, beija o escudo do Corinthians e aí vira uma confusão generalizada. Conta pra nós o teu ponto de vista. Eu fui pra comemorar, não tinha pra onde correr, mas eu acho que é normal, né? Uma provocação. Mas como havia dito, não tinha para onde comemorar, só tinha torcida adversária. E infelizmente acontece em vários clássicos, né? Infelizmente a torcida e os jogadores adversários ali tentaram tirar nós rapidamente, mas foi nada demais. Ô Bidu, você falou que muitas vezes o elenco do Corinthians é subestimado aí na sua opinião, né? E justamente na sua posição você tem uma boa briga aí com o Angeleri também pela posição. Como é que você enxerga essa concorrência por essa posição? Você está confiante? Como que tem sido brigar aí pela posição? Uma briga muito importante, extremamente saudável, e com isso quem ganha é a equipe, né? Sabemos que independente de quem jogar, os dois está preparado e estamos mostrando nos jogos, graças a Deus. Eu acho que quem quer ser campeão não tem que escolher adversário. Eu acho que independente do adversário que vier, a gente está focado no nosso objetivo, independente do adversário. A gente fez a nossa parte. É claro que com a eliminação desses grandes equipes abriu uma grande possibilidade, mas a gente precisa continuar trabalhando porque sobraram muitas equipes boas também e a gente tem que focar para o nosso objetivo. E contra o Palmeiras é sempre muito especial. Eu já pude ir no gol, já pude ser campeão em cima do Palmeiras. Falei ali também na época que eu jogava no Santos, sempre foi o meu grande rival. Então é sempre muito especial jogar contra, principalmente ganhar e na casa deles também. Mano, é bom demais, né, ganhar dos caras, né, mano? Cara, mano, não tomamos gols, né, cara? 1-0 lá, 2-0 aqui. E dificilmente a gente vem tomando um gol dos caras. Só tomamos na Arena Barueri lá. Mano, que foi inacreditável aquele jogo na Arena Barueri. Os caras não queriam correr, parecia. 2-0 ficou barato naquela época. Mas, cara, ganhamos o Paulista em cima deles. Agora, e no Paulista também a gente não tomou gol, cara. 1-0 lá, 0-0 aqui. Então, cara, bom demais ganhar dos caras. Os jogadores zoando aí, o Rian, o Kaká, o Carrilho ali, o Martins. Cara, o Martins, cara, ele não é aquele jogador assim, técnico e tal. Ele é raçudo pra caramba, ele provoca os caras, ele tira os caras do sério. Mano, aquela cabeçada lá que o jogador Aníbal Moreno foi o que deu a cabeçada. Com certeza o Martins tirou ele do sério momentos antes ali, deve ter falado alguma coisa pra ele e tal. Cara, ele não ia dar aquela cabeçada à toa. Não ia dar aquela cabeçada à toa, não, mano. Ou sei lá, mano, pisou no pé dele e falou alguma coisa. E, cara, o Martins quando ele não é burro, dá pra elogiar ele, porque às vezes ele faz umas paradas muito burras, né? Mas ele vem melhorando. Claro que é um jogador de 31 anos, né? Já devia ser experiente. Mas, cara, e Carrilho também comeu a bola. Felizmente, cara, Memphis tá machucado ali. Carrilho também está machucado, Roberto, Memphis. Cara, tem que ver com essa lesão aí. Eu acho que um mesinho, hein? Carrilho não sei direito o que foi, se foi torção. O Roberto também, não sei se foi torção. Mas esse lixo desse gramado aí, né? Nem gramado, né? Esse plástico aí, esse pasto. Horrível jogar nesse campo aí sintético. Pelo amor de Deus, cara, deve ser proibido jogar, mano. Devia ser proibido. Mas é isso aí, cara. Deixa o seu like, comenta aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então até o próximo, valeu, é nóis.